Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre energia elétrica e, consequentemente, vamos falar também sobre potência elétrica na sequência. Vamos primeiro entender o que seria a energia elétrica, então. Vocês já devem ter visto na casa de vocês que todo mês, né, a operadora que fornece energia elétrica para sua residência faz uma cobrança mensal. E essa cobrança sempre vem que você consumiu algum valor e aí numa unidade quilowatt-hora. O que seria exatamente esse quilowatt-hora, né, que vem ali impresso na sua conta, cobrando de você um valor referente à energia consumida? É bem como está mostrando aqui. Então vai ter um ponteirinho que mostra o consumo de quilowatt-hora que você teve, né, ao longo daquele mês na residência. E o quilowatt-hora é exatamente a unidade de energia elétrica. Então, tudo que você consumir de energia elétrica será cobrado em quilowatt-hora, que é uma das unidades que nós utilizamos para fazer esse tipo de cobrança. Bom, vocês já devem ter visto que energia, o tempo todo em física, a gente sempre trabalhou com a unidade Joule. E ela ainda vai continuar existindo. O problema é que energia elétrica, quando a gente fala de consumo elétrico, consumo residencial, a gente mede a energia de uma maneira diferente. Então a gente vai utilizar esse conceito de quilowatt-hora. Eu vou detalhar isso um pouquinho melhor no próximo slide, mostrando para vocês a formulinha e discutindo um pouquinho dessa diferença também, tá? Para que vocês possam entender. Então, seguinte, a formulinha de energia elétrica é dada exatamente por potência vezes o tempo. Então, o tempo está relacionado com exatamente o tempo que o seu aparelho fica ligado. Então, você deixou a geladeira ligada o mês todo, deixou a lâmpada ligada 200 horas ao longo do mês, né? Então, tudo isso vai sendo contabilizado nessa formulinha de energia elétrica. Então, quanto mais tempo você deixar os aparelhos ligados, maior será a energia que você está gastando ou consumindo. E esse tempo eu posso medir em duas unidades. A unidade oficial da física sempre foi e é os segundos. Só que agora, por conta da energia elétrica, eu também aceito uma nova unidade para medida de tempo, que são as horas. Como que eu vou saber quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Bom, tem regrinhas e tem momentos específicos para isso. Toda vez que a gente vai falando de energia elétrica do ponto de vista da física, então qual é a energia elétrica necessária para aquecer 1 quilo, sei lá, de água, ou qual é a energia necessária para converter em algum outro tipo de energia física também, a gente vai trabalhar com os moldes da física no padrão do Sistema Internacional de Medida. E aí vamos utilizar o tempo como sendo em segundos. Quando eu estiver falando de energia elétrica para consumo residencial, conta de luz, casa, essas coisas, aí eu vou calcular tudo sempre em hora. Porque as operadoras, né, as empresas que fornecem energia para a gente, elas estipularam fazer o cálculo sempre em hora, não em segundo. Porque se fosse em segundo, esse valor seria muito alto. Então, se vem cobrado, sei lá, uma média de 100 kWh na sua casa por mês, se eu fosse converter isso para segundo, esse valor de 100 seria muito maior. Então, essas empresas acharam necessário, né, fazer a medição desse tempo em hora. Então, toda vez que eu estiver falando de consumo, conta de luz, né, coisas residenciais, você calcula em hora. E todas as vezes que eu estiver falando de energias, como eu converto fisicamente uma energia na outra, ou qual a energia armazenada do ponto de vista da física, aí a gente calcula sempre em segundos. Potência é novidade para vocês também, a gente vai discutir um pouquinho melhor nessa aula. A princípio, ela é a potência do aparelho, que vai ser medida na unidade de watts, ou simplesmente a letra W. E energia é energia elétrica, né, que aceita essas duas unidades.
ou eu vou colocar em Joule, que sempre foi a unidade oficial de energia na física, isso quando eu calculo em segundos. Então, se eu utilizar segundos no tempo, eu calculo a energia elétrica na unidade de joules. Se eu calcular o tempo em hora, então a unidade da energia elétrica será dada em quilowatt-hora, onde quilo é um múltiplo, né, numérico que vale 1000, watt é a unidade de potência, que está aqui na formulinha, e hora é a unidade, né, de tempo que as empresas, as operadoras, né, como eu disse para vocês, elas realizam a medição. Percebam também na pronúncia que a gente utiliza para falar essa unidade. Eu sempre digo quilowatt-hora, e isso significa que na fórmula é uma multiplicação, porque quilo é de potência, quilo só um valor numérico, watt vem de potência, e o hora é o tempo. Então, quilowatt-hora é um vezes o outro. Se eu dissesse quilowatt por hora, esse por indicaria uma divisão. E aí na formulinha eu teria completamente diferente. Eu teria que colocar potência dividida pelo tempo, se a pronúncia fosse quilowatt por hora. E não é assim que a gente fala. A gente sempre fala quilowatt-hora. É uma coisa lisa, linear, indicando que é uma multiplicação entre essas duas grandezas físicas, como potência e tempo. Então, fórmula de energia elétrica, para você memorizar, para você decorar, é só lembrar disso. Você gasta a conta de luz lá cobrando em quilowatt-hora. Então, qual que é a fórmula de energia elétrica? Só lembrar, watt, potência, hora, tempo. Então, quilowatt-hora, potência vezes tempo. Então, aí você consegue memorizar essa formulinha de uma maneira muito mais simples e prática. Bom, recapitulando um pouco o que a gente aprendeu até aqui no campo da eletricidade. Primeiro a gente conheceu o que era a corrente elétrica e a gente viu que nada mais era do que os elétrons em movimento, né, o ordenado de um lado para o outro dentro de um circuito. Então é assim que a gente entendia corrente elétrica. Tensão elétrica a gente trabalhou, discutiu como sendo aquela força que empurra esses elétrons para irem de um lado para o outro no circuito. Então, tensão elétrica, força que vai movimentar os elétrons, né, que impulsiona eles de um lado para o outro. Resistência elétrica, a gente viu que era uma dificuldade de passagem da corrente elétrica. Então, era um material que fornecia essa resistência, né? E ele fazia uma espécie de controle da corrente elétrica. Então, ele limitava a quantidade de elétrons que poderiam passar de um ponto ao outro. E isso a gente entendeu como sendo a resistência elétrica. E como que eu posso entender o que é a potência elétrica dentro de um circuito? Bom, a potência elétrica ela é um pouco mais abstrata em relação a esses três itens que a gente viu anteriormente. Mas dá para entender ela também. A gente vai definir ela como sendo a grandeza física que nos permite antecipar o funcionamento daquele aparelho. Então, quanto maior for a potência daquele aparelho, significa que ele desempenha a função dele com maior... eu não posso usar a palavra eficiência, seria com a maior potência mesmo, com maior uso daquilo, da propriedade que ele se predispôs a fazer. Por exemplo, se eu estiver falando de lâmpadas, uma lâmpada tem a função de brilhar, acender. Então, consequentemente, a lâmpada que possui a maior potência, eu sei que ela vai brilhar mais, vai iluminar mais do que a lâmpada que tem menor potência. Então, isso é a ideia da potência. Você meio que prevê o quão aquele aparelho vai funcionar, certo? Melhor que o outro aparelho de mesma função, né, de mesma espécie, para que ele execute aquela determinada característica física. Por que eu não estou falando a palavra eficiência? Porque na potência não cabe isso. A eficiência vai estar ligada a uma outra coisa, que seria o quanto ela é capaz de produzir essa potência, gastando mais ou menos energia elétrica para isso. Então a gente ainda não está nessa discussão. Então por isso que eu me limitei a falar a palavra ser mais eficiente.
Eu só sei que ela é mais potente. Mas se ela está gastando mais ou menos energia, eu não vou olhar para isso ainda, entendeu? Então eu só associo o valor numérico. Então tem lá uma lâmpada de 10 watts e uma lâmpada de 100 watts. Eu sei que a de 100 watts vai brilhar muito mais do que a lâmpada de 10 watts. Outra coisa também, eu não posso comparar aparelhos que produzam coisas diferentes e querer comparar quem é mais potente que o outro. Então não dá para pegar uma lâmpada de 100 watts e um rádio de 250 watts e querer comparar quem tem maior potência. Não dá. Eu preciso comparar aparelhos de mesma espécie, lâmpada com lâmpada, rádio com rádio. Porque a função da lâmpada é emitir luz e a função do rádio é emitir som. Então eu não consigo comparar, embora o rádio tenha um valor de potência numericamente maior que essa lâmpada de 100, sendo ele 250, eu não consigo, é absurdo eu querer comparar que ele tem uma potência maior que a lâmpada, porque eles fazem coisas diferentes, eles têm funções diferentes. Então não cabe a gente querer comparar aparelhos diferentes e se perguntar quem tem a maior potência. É só para aparelhos de mesma espécie. A mesma coisa também funciona com lâmpadas de tecnologia diferente. Porque eu tenho, sei lá, a lâmpada incandescente, que é aquela de bulbo, como está representada aqui, e eu tenho hoje em dia também lâmpadas de LED. Bom, embora os dois tenham a função de iluminar, né, são tecnologias diferentes. Então, também não dá para comparar a lâmpada incandescente de 100 com uma lâmpada LED, sei lá, de 20 watts, e não dá para dizer quem brilha mais, porque a lâmpada de LED, embora tenha um valor numérico menor, ela é mais eficiente. Então, ela acaba produzindo um brilho maior com o mesmo valor baixo de potência. Logo, são tecnologias diferentes, então eu não consigo fazer a comparação também. Eu só posso comparar lâmpada incandescente com lâmpada incandescente e lâmpada de LED com lâmpada de LED. Então ali eu vejo quem é mais potente dentro dos seus iguais, entendeu? Então, sempre que for comparar, só pode comparar elementos, né, de mesma natureza que produzam alguma propriedade física, né, luz, som, sei lá, calor, e que tenham a mesma tecnologia. Então, também se mudar a tecnologia, já perde essa ideia, né, de você querer comparar quem tem maior potência. Então, é só tomar cuidado com essas informações. E, consequentemente, vamos conhecer a nossa segunda formulinha de potência. Por que segunda? Porque a primeira é essa que nós vimos agora há pouco, que relacionava energia elétrica, né, como sendo potência vezes o tempo. Então, se eu passar o tempo dividindo a energia elétrica, eu tenho a primeira formulinha de potência, que é a energia elétrica dividida pelo tempo. Então, a segunda formulinha que nós vamos ver de potência é essa. Potência é igual, conhecida como UI. Bom, potência é medida em watts, como nós já vimos. U ou V é a tensão, força eletromotriz, DDP entre pontos, né? Aquele velho conhecido nosso, que é medido em volts. E o I é de corrente elétrica. Então, toda vez que você tiver a tensão que foi aplicada num componente vezes a corrente que passou por ele, você sabe qual é a potência que esse aparelho ou equipamento está dissipando. Então, a nossa segunda formulinha, potência é igual a UI, V vezes I. Temos mais formulinhas de potência também. Na aula de hoje nós vamos conhecer 4. Então, já conhecemos 2. Então, vamos para a terceira e, consequentemente, a quarta também, que elas fazem parte de um mesmo raciocínio. Aqui seria a ideia de discutir qual é a potência elétrica dissipada por um resistor. Então, além de eu ter essas variáveis tensão e corrente para descrever potência, eu posso também ter a grandeza resistência e adaptar ela, né, para calcular a potência dos aparelhos resistivos. Como que eu faço isso? Bom, a gente analisa através das formulinhas que a gente já conhece. Então, eu vou pegar o primeiro caso. Sabendo que potência é igual a tensão vezes corrente, que a gente pode aprender, né, a formulinha do UI, e lembrar da primeira lei de Ohm, que diz que V é igual a R vezes I,
eu posso substituir uma fórmula na outra. Então, como V é igual a R vezes I, no lugar do V aqui da fórmula da potência, eu jogo exatamente essas duas variáveis, resistência e corrente. Então, no lugar do V, eu escrevo resistência vezes corrente, que já existia, e o I, que é a multiplicação desse que já estava aqui na formulinha. E aí eu tenho que potência é igual a R vezes I vezes I. I vezes I é I ao quadrado. Então eu tenho essa outra formulinha de potência, que é a multiplicação da resistência do aparelho, do componente, vezes a corrente que passa por ele ao quadrado. Essa formulinha é conhecida como a fórmula da Pri, né? Porque as letras, né, fazem exatamente isso. P é igual a R vezes I ao quadrado. Então é a Pri ao quadrado. Tudo bem? Então essa é a nossa terceira formulinha. Quando que eu vou saber que eu tenho que usar uma ou usar outra? Tudo depende dos dados do seu exercício. Então, o exercício, como você falar de corrente elétrica, provavelmente você não vai usar o PRI, nem o UI, o PUI, né? Então, você vai para aquela primeira forma. A gente falou de uma resistência, falou de corrente. Opa, então está se adaptando aqui para usar a fórmula da PRI. Todas elas são aceitas e utilizáveis, né, em qualquer situação física, só precisa ver quais dados o seu problema forneceu. E aí você vê qual fórmula você tem condição de usar naquela situação. Mas não tem uma situação específica para cada uma delas. A princípio, as 4 poderão ser usadas, né, a qualquer momento, em qualquer situação, desde que você tenha dados que contemplem, né, a substituição dentro dessa formulinha. E a nossa última formulinha é pegar de novo a fórmula da potência que a gente conheceu, potência é igual a V vezes I, né, o I, e de novo a primeira lei de Ohm, que V é igual a R vezes I. Só que agora, ao invés de deixar a variável V, né, como isolada e substituir as outras duas, eu vou isolar a variável I. Então, o I estava multiplicando o R, e quem está multiplicando, joga para o outro lado dividindo. E aí eu tenho que o I é igual a V dividido por R. E ao invés de eu substituir o V na formulinha de potência, eu vou agora substituir o I que eu acabei de isolar. E aí no lugar do I, eu jogo, copio aqui, né? P é igual a V, e no lugar do I, eu jogo exatamente essa substituição que eu fiz. Então é V dividido por R. E aí ficou, de novo, multiplicando V vezes V. Posso juntar as duas variáveis, e aí fica V ao quadrado, e mantém o dividido por R. Lembrando que R sempre usamos a unidade de ômega, né? ou ohms, né? Para fazer a representação da sua unidade. E essa quarta formulinha, ela relaciona a potência com a tensão que você tem aplicado em cima do seu componente, o aparelho, isso ao quadrado, então a tensão ao quadrado, dividido pela resistência do próprio aparelho. E essa é conhecida como a fórmula da PUR, né? Então, meio uma pombinha, sei lá, PUR. E essas são as 4 fórmulas que nós temos de potência, sendo que uma relaciona com energia elétrica e as demais fazem relação com tensão, corrente e resistência. E é isso, então, a aula de hoje.